casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 1 minuto. Faço uma introdução, passo para ti. Calepino, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Calepino Conscienciológico. Hoje aula debate de número 122, dia 21 de julho de 2019, com o tema mais votado aqui pelo grupo, que foi Trafor. Mas eu quero passar a palavra para o nosso colega que vai falar alguma coisa aí. Vamos lá. Então, queria desejar uma boa tarde a todos e a todas. Dizer que sejam todos bem-vindos a mais um evento da Semana da Conscienciologia. Esse evento é uma realização em parceria das seguintes instituições conscienciocêntricas: a IEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, e IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Ortocognitivos, Associação Internacional para a Implantação da Cognópolis, em Santa Catarina, Reaprendência, Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial. Todas essas instituições são organizações não governamentais, sem fins de lucro, de caráter educacional, cultural e científico, com finalidade interassistencial e universalista. A atividade de encerramento da Semana Especial é uma realização da IEC. É com satisfação que apresentamos o professor César Cordioli, graduado em Administração, Engenharia Mecânica e Direito, mestre em Direito Constitucional, voluntário da Conscienciologia desde 1998, tenepsista desde 2005 e fundador de diversas instituições conscienciocêntricas. Dentre elas, se destaca a IEC, que atualmente é coordenador. Bem-vindo, César, à Semana da Conscienciologia. É com você. Pessoal, quero dizer que é uma honra estar aqui. E eu acho que eu nunca tive uma apresentação tão bacana como essa de um Calepino. Tá? Para o pessoal que acompanha já o Calepino aí, online, nós estamos falando diretamente da sede aqui da Reaprendência, em Blumenau, com bastante gente bacana. Tem aqui umas 20 e poucas pessoas na sala acompanhando. E então é um Calepino especial, porque a gente está finalizando uma semana que foi integralmente dedicada ao estudo do Trafor, do traço força da consciência. Eu estava vendo aqui, teve muita gente bacana que já passou antes da gente aqui. Autoliderança evolutiva, com o professor Jorge Luiz Gonçalves, do Autocognitivos, cognição pró-evolutiva com o Wilson Henning, do IPC, o livro De Soma, novas abordagens para o estudo da morte, com a professora Karina, do IPC, seminário de pesquisa conscienciológica, professor Alvarez Dantas, da Reaprendência, que deu uma palestra, um curso, né? Autorreeducação através da pesquisa dos talentos pessoais e autopesquisa dos talentos evolutivos. E agora, então, a gente está finalizando a semana com o tema Trafor. Há 2 semanas atrás, lá em Foz do Iguaçu, a gente sempre põe para votar 20 temas, né? E acabou sendo votado para 2 semanas atrás o tema Traforologia,
que seria a especialidade de estudo Trafor. Na ocasião eu até comentei que a gente ia fazer um esquenta lá para fazer o aprofundamento aqui no dia 21, né? O material é até semelhante, muitos itens que a gente trouxe lá, a gente trouxe de novo aqui, alguns diferentes, mas eu acho que a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: e aí? Como é que foi a semana do Trafor? O que chamou a atenção de vocês durante esse tempo todo aí, a semana inteira dedicada a esse tema, esse estudo? O que vocês queriam compartilhar? A gente já tem mais de 30 pessoas online no momento. E aí? O que vocês querem conversar sobre Trafor? A palavra é de vocês. Vamos deixar a desinibição de lado. É só 30 pessoas, pessoal. O Calepina, gente, é isso, tá? É uma conversa, né? Então, a gente trouxe um material para embasar um pouco aí o nosso debate. Vocês podem pegar algum tema aí e a gente aprofunda, mas é para a gente conversar. Tem que ver o que o grupo quer conversar. Qual é o seu maior Trafor? O meu maior Trafor é a ponderação. Ponderação. Quem não me conhece, às vezes acha que é empreendedorismo, liderança, mas o meu mega Trafor é a ponderação. Antes de eu falar alguma coisa, eu penso 100 vezes. E às vezes a pessoa acha que eu sou espontâneo, eu sou meio brincalhão, falo da boca para fora, mas pode ter certeza, cada palavra que eu falo, eu penso muito antes de falar. Eu vou e volto 100 vezes. É que como a gente tem taquipsiquismo, a gente é rápido no raciocínio, dá a impressão que tipo assim, é espontâneo, mas não é. É muito mais ponderação do que qualquer outra coisa. Falar de Trafor é fácil, né? Eu pensei que ele ia perguntar qual é o seu mega Trafor. Aí então, falar de Trafor. A intenção era mega. Aí é treta. Né? Aliás, eu achei bacana o tema de vocês. Né? Trafor é um tema homeostático. Mas é um universo, né, gente? Hoje, se for ver, a Conscius, né? Nos estudos da conscienciometrologia, né? O estudo da consciência, já tem muito material a respeito. Né? Dá pra gente ficar falando aqui até amanhã sobre esse tema. Mas vamos lá, vamos quebrar o gelo aí. Vamos ver o que o povo quer. Acho interessante essa questão aqui do arquivo Calepino conscienciológico abordagem. Uma técnica inteligente para abordagem de consciências e objetos é a seguinte: na análise de consciências, primeiramente observamos os trafores, para depois entrarmos nos possíveis trafares. Isso facilita em muito o rapport. Nos objetos é o inverso, pois reduzimos de imediato o endeusamento a seu respeito. Toda técnica tem uma lógica. Eu achei muito interessante essa questão de observamos os trafores para depois entrarmos nos possíveis trafares. Mas nem entrar muito nessa questão do objeto, mas a questão, né, evolutiva da consciência, o processo evolutivo. Você sabe que essa técnica aqui, ela não é uma técnica nova, né? O professor Waldo falou isso durante muito tempo, e na verdade isso aqui é uma técnica já que vem desde a antiguidade, a raiz dela, né? Então, geralmente, o que acontece? Nas relações humanas, a gente tem muita tendência de ter crítica mental muda. Ou seja, você olha para outra pessoa, mas você logo, antes de ver o que ela tem de bom, a pessoa tem de bom, você fica criticando a pessoa. Você fica como se fosse rotulando, né? As pessoas que estão ao teu redor. E isso não é bom para a convivialidade, entendeu? Porque aí você está focando muito mais nos trafares, ou nas dificuldades, do que de fato a pessoa tem de bom. Porque o que acontece? A pessoa chega para te falar alguma coisa, você não está de peito aberto para conversar. Você já está com o pé atrás, que você já tem um preconceito rotulado em relação à atuação daquela pessoa. Então essa técnica, ela enfatiza isso. Quando chegar alguém perto de você, olha primeiro os trafores da pessoa. Isso é muito importante para manter a convivialidade do grupo, entendeu? Se a gente tivesse um pouco mais disso em Foz, eu acho, a gente teria menos pseudo-harmonia. Pseudo-harmonia é considerado megatrafar da CCCI hoje. O professor Ron já falava isso em vídeo. O que é pseudo-harmonia? É o nome de estudo. Dá a impressão que está tudo bem, mas por trás, às vezes, tem ali
está rolando uma fofoca básica, entendeu? E um pouco é a falta disso aqui, entendeu? É de você reconhecer aquilo que outra pessoa tem de bom. Agora, a gente tem que fazer o inverso dessa técnica em relação aos objetos. Porque os objetos, geralmente, tu endeusa. Tu pega qualquer produto para o pessoal te empurrar e te vender, você vai ressaltar tudo que aquela coisa tem de bom, não é isso, João? E o que tem de ruim você escamoteia, mas você tem que fazer o inverso. Quando você vai comprar um carro, um computador, qualquer objeto, você tem que ver o que isso não tem de bom. Que às vezes, por ali, tu já descarta a compra e tu não vai ser seduzido e vai cair em erro na aquisição. Gente, eu quero dizer para vocês, aquela figura que está ali é um professor antigo da Conscienciologia, daquelas épocas de áureas que eu estava contando para vocês, de Blumenau, de 20 anos atrás. João Alexandre Miller Fernandes. Professor de, como se diz, de primeira categoria, de primeira linha. Obrigado. Não, obrigado não, é verdade. E outra coisa, ele tem um traforzão que é bom humor, tá? É que ele veio para cá, foi para Gaspar, Brusque, mas está por aí, está na área. Obrigado. Mas fala aí, Mas gente. essa situação é inerente ao ser humano ou é devido a uma educação mal colocada que nos foi essa questão de analisarmos primeiramente o negativo? Acho que mistura tudo, né? Mas é muito mais o ser humano, né? A gente não pode botar muita culpa na educação, não, no Zeitgeist. Porque eu acho que tem pessoas que têm uma benignidade íntima, intrínseca dentro de si, que conseguem superar isso. É raro, mas tem. Então eu acho que é muito mais a paragenética da pessoa. A pessoa já tem uma propensão e aí ela atua dessa maneira, entendeu? Isso é uma coisa bem séria, gente. Tô pegando num ponto que dói, sabe? Só que é meio desagradável de falar, mas é bem sério. E dá para fazer um link com o verbete admiração, discordância, essa questão de olhar primeiro o traço força, Claro. depois o traço par. Claro, exatamente. Você vê que tem uma lógica, né? Admiração, discordância. Você primeiro admira para depois discordar, né? E você também não inverte a aplicação desse binômio. Tem muita gente que admira o outro até o ponto em que ela não discorde de você. Na hora que discordou, vira teu inimigo. Entendeu? É isso aí. Entra na pseudo, como você falou? Pseudo-harmonia. Na pseudo-harmonia. Você sabe que pseudo-harmonia tem tudo a ver com um negócio também que chama-se satisfação malévola. Isso é um verbete na enciclopédia, satisfação malévola. É o chamado Schadenfreude. Eu não estou na Alemanha aqui, um pedacinho da Alemanha no Brasil? Não, é Schadenfreude. É o que? É a pessoa que fica torcendo para o outro se ferrar, para poder falar mal. Sim. Entendeu? É isso aí. Escorregar na casca da banana. É isso aí. Exatamente isso. Então você fica com aquele veneninho ali, pronto para inocular. Na hora que a pessoa, às vezes ela comete um deslize, erra, entendeu? Às vezes ela nem erra, ela está santa no negócio e a pessoa está falando mal pelas costas. Isso tem em qualquer grupo. Isso é um problema, né? Para manter a união. Professor, a gente tem uma pergunta online aqui do Alani Waires. Boa tarde. Na página 7 do arquivo Máximas da Conscienciologia, poderia ampliar sobre a máxima: o egoísmo é a introversão máxima dos megatrafores. Max Fraternidade é a extroversão dos megatrafores. O que pode favorecer a extroversão dos megatrafores na visão de vocês? Gostei da pergunta dela, né? De vocês. Então não sou só eu, tá? Todo mundo aqui está convidado para responder também. Gente, vocês ficaram uma semana inteira conversando sobre trafor, né? Essa frase que ela pegou é dos 700 experimentos da Conscienciologia, né? Então, a gente vê que a raiz de muitos problemas, ou dos trafares, né? A raiz central da maioria dos trafares das consciências é a questão do egocentrismo, é do egoísmo. É a pessoa que pensa excessivamente em si e pouco no outro, entendeu? Então, fazendo o contraponto disso lógico, a Max Fraternidade é a extroversão dos megatrafores, entendeu? Mas vocês podem analisar, gente, a raiz do problema, inclusive, da satisfação malévola, qual é? É o egocentrismo. O que acontece? Vamos analisar o que é a pseudo-harmonia, né? Vamos dissecar um pouco, entrar um pouco mais a fundo.
A pessoa, geralmente, ela tem as dificuldades dela. Só que ela tem uma dificuldade enorme de olhar para si, de lidar com as suas dificuldades, com os seus trafares. Então, o que acontece? É muito mais fácil ela deslocar o foco da atenção dela no outro, no terceiro, e criticar o outro e dizer, poxa, o outro também está na lama, ou está errado, ou está se ferrando. Com isso, você alivia para o seu lado, e você, no fundo, às vezes tem até um regozijo, né? Interno, íntimo. Nossa, essa pessoa é pior que eu, né? Mas, no fundo, é a dificuldade que você tem de lidar com aquilo que você tem a melhorar. Então, é isso. Pode levar a um processo de vitimização, né? Essa condição. Totalmente, né? Totalmente. Auto-vitimização total. Eu estou acompanhando aqui, eu vou te fazer um pedido. É Marcos, né? Thiago. Thiago. Eu vou lendo aqui, e aí se tiver alguém que eu pular ou esquecer, tu chega e... Tá? Beleza? Beleza. Gente, ó, a gente já está em mais de 40 pessoas online, e é muita gente aí falando e tudo mais. Eu vou pular um pouco as pessoas que estão dando boa tarde, bom dia e tudo bem, e vou ler mais as moderações. Então, vamos lá. O Dorval Paganella fala, boa tarde, é muito bom ver as ICs trabalhando juntas para a interassistência. Olha, Dorval, vou dizer para você, eu também achei muito bacana esse exemplo aqui que eu estou vendo. A gente vê a dificuldade aí de muitos lugares, né, de trabalhar em conjunto, tem que tirar o chapéu aqui. O povo está dando exemplo para toda a conscienciologia. Marilux, ô Marilux, como é que você está? Você ainda está em Conceição dos Ouros, Minas Gerais? Usufruindo do meu trafor de calipiliana, que sou calipiliana com grande carinho. Tudo bem. O que mais? A Alane e o Aires a gente já comentou. Lima Monteiro. Admiro esse cara, mas tem coisa que me incomoda. Ora faz parte. A questão é que às vezes ele é bem agressivo. Aliás, também sou assim. O importante é que o Cordioli é um grande líder e cresce a cada dia. É bom, né, a gente não agradar todo mundo. Isso é bom a gente... gente, tem que tomar cuidado, né? Eu não estou aqui para ser um guru-con, tá? Vamos lá. Marcos Amaral. Boa tarde a todos. Por que as pessoas têm medo ou receio de assumirem seus trafores nas tomadas de suas responsabilidades mais importantes? Eu acho que é natural, né, Marcos? Quando você reconhece que você tem um trafor, aquilo entrou dentro do teu universo, né? Você não pode mais ignorar. Então, você tem duas opções. Ou você vai deixar ele ocioso, ou você vai botar ele para rodar, para funcionar. Só que isso implica no aumento de responsabilidade, né? E isso é muito sério, né, do ponto de vista evolutivo. Então, eu acho que é natural, né? Isso que você está perguntando aí. As pessoas, no fundo, elas têm um pouco de medo de assumir os trafores por causa disso. Porque elas vão ter mais trabalho, elas vão ter que se auto-enfrentar. Fala aí, João. Então, César, nessa questão eu acho que tem um ponto assim que isso vai subindo até certo ponto, essa pressão do trafor eclodir, vamos dizer assim, que a pessoa está mais perdendo tempo do que se ela assumisse aquilo e fosse. Né? O que ela está perdendo com essa guerra, vamos dizer assim, de segurar, de represar o trafor, despende muito mais energia do que se ela realmente liberasse e o efeito multiplicador que isso gera, né? Porque ela, usando o trafor, vários gatilhos, enfim, várias questões se destacam e tem um efeito exponencial, vamos dizer assim. Assim embaixo que você está falando, eu acho que a gente cria, João, muitas amarras sem necessidade. A gente tem um potencial enorme e a gente fica patinando, perdendo tempo em função de um monte de fantasma, ou medo, ou receio que a gente cria na nossa cabeça. Agora, o que eu acho que é muito sério, né? Eu que acompanho a Conscienciologia há mais de 3 décadas, eu vejo, ao longo dessas 3 décadas de caminhada, que já teve muita gente boa, né? Que ao longo do caminho, ok, teve outras escolhas, mas de certa forma tem muita gente que se perdeu mesmo no meio do caminho, entendeu? Que foi engolido por outras prioridades, pela sociedade, entendeu?
a pessoa era cheia de metas bacanas, de fazer interassistência, e com isso eu não estou dizendo que é só na conscienciologia que a pessoa vai fazer interassistência. Às vezes ela vai fazer em outro lugar. Mas o fato é que às vezes a pessoa tem muita ideia, mas ela acaba sendo engolida pela vida quando ela vê, passou. Então isso eu acho que é muito sério, né? Quem tem a programação existencial de fato, quem é intensivista, sente a pressão positiva, cosmoética disso, entendeu? E o interessante é que é o seguinte, o primeiro passo é a melancolia intrafísica, né? E é 2 palitos para depois chegar na melex. E a vida passa. Entendeu? E às vezes fica só para a próxima. Existe um ponto em que o retomador de tarefa ele ainda consegue e consegue tirar o pai da forca. Consegue ainda recuperar boa parte do que ele tem que fazer. Só que depois que passa um determinado limite, não adianta mais. A pessoa consegue ali ajudar alguma coisa, mas ela não recupera mais tudo que ela tinha que fazer. Entendeu? Você vê o caso aqui de Blumenau, eu estava comentando isso no Calepino anterior. É muita gente boa que já passou aqui. Muita gente boa. Blumenau hoje, na minha opinião, se fosse somar a quantidade de eventos que já teve aqui ao longo desses quase 30 anos, a quantidade de gente boa que já teve aqui organizando e atuando, já era para ser uma instituição consciência social. Eu não tenho dúvida disso. Só que o problema é que teve solução de continuidade, né? O grupo ia se estruturava, daqui a pouco caía. Entendeu? Às vezes por fator externo, mas por mais que tu queira botar a responsabilidade no fator externo, vale muito a consciencialidade do grupo que está ali, né? Então, assim, eu estava até falando antes, a gente teve aqui 1 hora antes de começar o Calepino conversando sobre isso. Eu estava falando, eu fiquei pensando intimamente dentro de mim, será que isso aqui é mais um grupo? Será que daqui a uns, sei lá, 5 anos, 10 anos eu vou chegar aqui de novo, eu não vou conhecer praticamente ninguém? Todo mundo vai ter caído fora? Esse negócio de Blumenau é interessante. Por isso que o grupo tem que fortalecer. Eu acho que essa estratégia de botar várias ICs é uma estratégia muito inteligente. Mas o grupo tem que ter personalidade jurídica, tem que ter CNPJ, tem que ser autônomo, tem que caminhar para isso. Não agora, porque eu acho que ele não está fortalecido ainda. Mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu acho que o caminho vai ser uma instituição consciencial. E até fortalecer a Covinópolis, que está para sair ali, né, na região de Florianópolis. É o que a gente percebe na Semana da Conscienciologia, que assim, o movimento extrafísico e intrafísico multiplica-se. E é muito bom esse movimento, bem interessante. O Blumenau, gente, numa boa, tá? Eu fazia um tempo que eu não vinha para cá, acho que ela melhorou muito. Naturalmente, já se passaram muitos anos, a cidade cresceu, mas ela ainda está na baratosfera. Se você for ver que o maior ícone dessa cidade é a questão da Oktoberfest, isso é um estigma para a cidade. Não é à toa que volta e meia tem as chuvas que tem aqui, as enchentes que tem aqui, que é para dar um jeito de limpar essa situação toda, entendeu? Agora, não só isso, a cultura germânica, ela tem um lado muito bom, que é a questão da organização, da seriedade, do fio do bigode. Eu sou casado com uma alemã, eu sei como é que é isso. É totalmente o oposto do italiano. O italiano é todo bagunçado, tudo jogado, tudo largado. Inclusive, ela deve estar vendo agora, ela deve estar rindo, né? Mas existe um lado ruim, que é o lado da repressão, né? O lado da repressão. Então, o pessoal que está aqui tem uma oportunidade de assistência enorme, por um lado, mas não pode fechar os olhos para a questão de que vocês estão mergulhados aqui numa baratosfera. Não se iludam. Eu lembro nitidamente aqui da primeira coordenadora do IPC que dessomou, por macro PK, que foi a Terezinha. E foi avisada. Ela começou a fazer TENEPS, não estava ainda bem preparada, o professor Valdo avisou ela. Eram outros tempos, né? Hoje já são outros tempos, né? Mas eram outros tempos. E o fato é que ela meteu os peitos, fez, e aí? Estava um pouco foi bem traumático, entendeu? Quem aqui é da época da Terezinha? Quem conheceu ela? Alguém aqui conheceu? Eu não conheci, mas eu estou fazendo uma compilação da memória. Entendi. Então, vocês estão vendo? Eu estou me sentindo meio dinossaurico aqui. Eu sou o único que conheceu a Terezinha. Mas eu acho legal. Vamos embora. Mas tem registros dela, né? Quando ela trabalhava na FURB, então... Ela era professora da FURB. Da FURB. E ela abria as portas para a gente dentro da FURB. A unidade do IPC era dentro da FURB, né? Era da FURB. Era dentro da FURB.
cansando da aula. Você deu aula lá, não deu? Eu acho que eu não estava dando aula nessa época, mas eu trabalhei em eventos ali e tinha uma salinha que ficava talvez desse tamanho e guardava colchonetes, materiais. O filho do Dr. Neusildo, a gente brinca. Não, Neusildo é uma figura conhecida, um ex-deputado estadual aqui, muito conhecido. Ele é da região de Mafra, de Canoinhas. Ele é filho do cidadão e a gente ia para lá e ele ajudava a gente a organizar evento em Mafra, Canoinhas. Por isso que eu estou brincando. Estou brincando só para explicar, gente. A gente ia para lá fazer itinerância e o professor não valia nada. O que valia era o filho do Dr. Neusildo, entendeu? Para um lado e para o outro. Por isso que eu pego no pé do João. Desde aquela época. Mas, gente, o que mais aí? Vamos lá. Talvez você pudesse falar um pouco, César, sobre a relação que existe entre a aplicação dos trafores, da consciência e dos valores. De forma que eles se relacionam e que a pessoa pode entender essa sinergia trafor e valores pessoais. Eu entendo o seguinte, ó, o valor ele está muito relacionado com a prioridade da consciência. Aquilo que você reconhece como sendo um valor para a sua existência, na prática, é o que vai se tornar o seu conjunto de prioridades, a sua priorologia, né? Então, o que é o ideal? O ideal é que você consiga aliar o seu trafor à prioridade. E mais do que isso, o ideal é que você consiga transformar o seu trafor no seu mater pensene. Eu acho que essa é uma das chaves da evolução. Você tem que transformar aquilo que você tem de melhor como sendo a sua característica principal, pela qual você é reconhecido, pela qual a sua força presencial é reconhecida, por exemplo. Entendeu? Agora, valores, chefe, a pergunta talvez seja outra, né? Quais são, de fato, os seus valores? Essa é a pergunta que cada um deveria se fazer. Entendeu? Tem muita gente que fala da boca para fora os valores, mas ela não parou, de fato, para refletir sobre aquilo ali. Se eu chegar e perguntar para você, perguntar aqui na sala, a interassistencialidade é um valor? Todo mundo vai dizer que sim. Se a gente perguntar se a pessoa acha que a interassistencialidade que ela faz é grande, quase todo mundo vai achar que faz muito, pelo fato de que faz TENEPS, ou pelo fato de que dá aula por uma instituição ou outra, mas para pensar de fato a quantidade de oportunidade que você perde de ser mais interassistencial no seu dia a dia. Você vai ver que está longe ainda. Entendeu? Então, eu acho que isso é um dado que a pessoa tem que refletir, ela tem que pensar. Né? Mas, ó, gente, aqui não é para ser um monólogo, tá? Eu estou dando uma ideia. Qualquer coisa, vocês entram aí e vão falando também. Principalmente se o professor estiver falando uma batatada. Eu adoro que tenha polêmica. Mas, ó, tem mais gente aí fazendo pergunta. Eu vou mesclando aqui, tá? Dorval Paganella, como você vê o trafar do orgulho, né, impedindo o uso dos trafores? Chefe, é isso que eu acabei de abordar. Orgulho, egocentrismo, egão, é tudo farinha no mesmo saco, entendeu? Eu acho que é isso aí. Tem muita gente, muitas pessoas, por exemplo, elas não fazem o que elas têm que fazer, o que elas acham que têm que fazer, porque elas têm medo do julgamento, da opinião alheia, entendeu? Às vezes a pessoa tem dificuldade de se aceitar seu corpo, ela fica pensando como é que vai ser o julgamento dos seus pares, só que assim, ela não mede os peitos. No fundo, é egocentrismo. Quando você pensa assim, ó, eu vou falar na questão de livro, tá? Hoje eu estou escrevendo já o meu 14º livro. Quando eu pensava no meu primeiro livro, eu achava, no início eu ainda tinha uma ilusão de que talvez aquele primeiro livro pudesse ser uma mega GESCOM. Que nada. O primeiro livro é só para você começar a aquecer as turbinas. E eu estou longe de chegar, eu já estou mais perto. Mas eu ainda nem comecei a mexer na minha Opus Major, né, que é considerada a obra-prima da consciência. Então, a questão é essa, né? Você, às vezes, que está aqui escutando a gente agora em casa, ou aqui assistindo a aula presencial, você, às vezes, tem a ideia de fazer um livro, já faz muito tempo, sobre determinado assunto. Você já tem esse projeto há anos, mas você não botou ainda a bunda na cadeira para começar a escrever sobre aquilo ali.
E a vida está passando, já passaram-se 5, 10, 15, 20 anos. E você tem a ilusão de que quando você escrever esse livro vai ser o máximo. Esquece, não vai ser o máximo ainda. Você vai ter que escrever o primeiro, tem que escrever o segundo, o terceiro, o quarto. Depois que você escrever alguns, aí quem sabe você vai começar a atingir o core do negócio. Entendeu? Então o que impede muito é isso, é o egocentrismo. É a pergunta dele ali. Ok? Mas vou adiante. Diana Mendes. É a nossa querida Diana, ela foi a nossa voz da razão durante muito tempo lá em Foz. Poderia comentar o parágrafo Mater Pensene na página 3? Eu vou ler aqui, tá? Isso aqui são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Rede Interativa de Verpons, especialidade Verponologia, 22 de outubro de 2009. Quando a pessoa chega em um nível em que a maior virtude que ela tem já foi estruturada e funciona dentro do Mater Pensene, mostra que ela tem nível de lucidez mais amplo e está errando menos. Perfeito. Se vocês ainda não estão nesse nível, tem que chegar nisso, ok? Seu Mega Trafor tem de ser o mesmo Mater Pensene, que eu acabei de comentar. É o que vai acontecer com vocês. O Mega Trafor no qual vocês vão entrar será o da interassistencialidade. Sempre falamos os mesmos temas, mas as nuances são diferentes, os detalhes são outros, o flanco da abordagem é outro. Então, Diana, isso eu acabei de comentar há pouco, entendeu? Do Mega Trafor se transformando no Mater Pensene, e acho que o que o professor Valdo traz aqui, também interessante, é que o Mega Trafor da consciência, a longo prazo, vai ser a interassistencialidade, inevitavelmente. Grupo, eu sempre comento isso no Calepino, grupo evolutivo é bacana para um ajudar o outro, mas ele é meio, ele não é finalidade. Ele serve para te ajudar a te conscientizar e impulsionar a tua evolução. Mas se você de fato investe nas suas reciclagens intraconscienciais, é inevitável que você com o tempo não atinja o ponto do descolamento desse grupo evolutivo. Você começa a entrar na maxi-dissidência, isso é inevitável, gente. Valdo Vieira fez isso em relação ao espiritismo. Qualquer pessoa que começar a ler e estudar muito vai começar a entrar no processo de maxi-dissidência. Não tem como. Não tem como. Você pega hoje a quantidade de assuntos que a enciclopédia da Conscienciologia tem. Primeiro que o pessoal não sabe nem os verbetes. Eu quero chamar a atenção para isso, tá? Carlos Menezes, de Brasília. E aí, tudo certo, Carlos? Rose Brain. Por que tem que transformar o Trafor no Mater Pensene? Para você evoluir mais fácil e melhor, e mais rápido, parar de quebrar tanto a cabeça. Se aquele é o teu principal atributo, você transformando ele no teu Mater Pensene, tudo vai se abrir. Tem gente que tem Trafor, mas tem Mater Pensene ainda na base da baratosfera. Aí não adianta nada. A pessoa tem uma coisinha boazinha por um lado, mas tem um monte de outras coisas que afundam ela. Veja a quantidade de gente que tem por aí viciada em riscomania, toxicomania. Vamos lembrar que o alcoolismo é toxicomania. Né? Você tem a questão da pornografia hoje, nossa, você abre aí vídeo de tudo quanto é jeito, tipo, espécie, e a evocação que esse tipo de vídeo faz. Então, é isso aí. A Sônia Diniz também perguntou, na mesma linha, como se dá a transição do Mega Trafor em Mater Pensene? Eu acho que é você insistindo no seu Mega Trafor e fazendo ele ampliar cada vez mais. Na hora que chega um ponto na caminhada evolutiva que não tem como, ele vai se transformar no teu Mater Pensene. Marilux pergunta, pode falar um pouco a respeito? Não existe talento sem desafetos. Do Inexistências da Conscienciologia, página 9. Eu acho que é o seguinte, Marilux, não tem como, né? Qualquer pessoa que começa a se destacar um pouco, ele vai ter a admiração de muitos, mas ele vai ter a inimizade de tantos outros, né? Principalmente as pessoas que têm ciúme, que têm inveja, que têm dificuldade, que não têm aquilo ainda. E aí entra na questão da pseudo-harmonia que a gente tinha comentado. Mas aí ela pede também para comentar. E depois, não existe Trafor que não gere responsabilidade em assistir. Não existe Trafor que não gere responsabilidade em assistir. 18ª linha. Então é isso aí. Você tem... Deixa
Deixa eu só ver se eu não estou perdendo nada. Então acho que ela quer que comente os dois, né? Então é o seguinte, Mariluz, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que você, desenvolvendo seus trafores, você não tem como não cair em inimizade. Por isso que não dá para dar muita bola, muita opinião alheia, entendeu? A opinião alheia, ela serve até certo ponto. Se tiver muita gente te falando muito sobre um determinado tema, você tem que parar para refletir, nem que seja, ainda que você não concorde com o que está sendo falado, você tem que perguntar para você qual é o teu tipo de comportamento que está dando aso, ou né, que as pessoas interpretam daquela maneira. Ok? Agora, isso aqui é meio óbvio, né? Ou a outra parte. Não existe trafor que não gere responsabilidade em assistir. Se você sabe que você tem um trafor, você tem a responsabilidade de botar isso a favor, primeiro da sua autoassistência, né? Em assistir você, depois da heteroassistência. César, na página 3, Vamos lá, página sobre 3. gratidão. Gratidão. Eu vou ler, pode mais ser? significativo ainda da consciência. Página 3, gratidão. Isso, eu vou ler e aí você comenta, pode ser? Do léxico, página 766. Precisamos ser gratos. A metade do pagamento é o agradecimento. A gratidão está entre os trafores mais significativos da consciência. Quanto mais evoluída a consciência, maior o seu grau de gratidão. O que te chamou a atenção aqui? Que a gratidão, ela leva a gente para maior evolução, né? Quanto mais você abre mão e ser grata, mais a gente evolui. Eu acho que é uma coisa assim que é predominante, a gratidão. Você sabe que, para mim, a gratidão ela é um trafor que está dentro de um outro trafor muito maior, que é o mega trafor da generosidade. A pessoa, ela não consegue ter gratidão autêntica em relação aos demais se ela não tiver um bom percentual de generosidade dentro dela. Porque a gratidão, antes de tudo, é um reconhecimento. A pessoa que ainda é muito egóica, muito centrada em si, ela tem muita dificuldade de reconhecer o esforço do outro, entende? Porque ela ainda está só vendo o lado dela. Então, é aquele assistido, tem um verbete chamado assistido insatisfazível. É a maior prova disso. É aquele assistido em que você está ali dando a teta, ele pode até achar que você é o máximo naquele momento enquanto você está dando a teta. Mas se você tira a teta, ele começa a achar que você é o mega assediador dela, entendeu? Então, eu acho que a generosidade para mim, um dos mega trafores de qualquer consciência. Se você for olhar o exemplo dos grandes amparadores, todos eles têm a generosidade como um mega trafor. Eles são capazes de assistir ali em silêncio muito tempo, às vezes décadas, com assistido pensando mal, entendeu? Não levando a sério todo o investimento que é feito. Se a gente tivesse mais generosidade na CCCI, a gente não teria pseudo-harmonia. Porque você reconheceria o que a outra pessoa tem de bom. Entendeu? Aí entra naquele nível dos amparadores, né? Quando o amparo, acho que aqui não sei que veio, mas que chamou bastante atenção. É a página 2, é amparologia? Eu acho que... No meu é página 2, não sei se está na página 1 de vocês. Na página 2. Amparologia? Aí entra naquele nível que o assistido ultrapassa, Isso. né? Não existe mais inveja nem competição. Então existe aquele nível do... Isso não é bacana, gente? Eu achei muito interessante. Porque aqui existe muita competição. Né? Concordo com você. Tem muita gente que diz que faz assistência, mas na hora que a pessoa, que é o assistido, começa a botar a asinha um pouquinho de fora... E às vezes ultrapassa. Né? E começa até a ultrapassar o assistente já fica pé da cara. Diz, mas como? Esse cara chegou depois de mim? Esse cara não pode ser melhor do que eu.
Já vi muito disso, gente. Entendeu? César, você poderia ampliar na página 11? Página 11. Página 11. O mega trafor discreto. Ah, isso é interessante, né? Pega um serenão, por exemplo, que assiste milhões de consciências na surdina, sem ninguém saber nem que ele está assistindo, ajudando, fazendo uma reorganização extrafísica de um ambiente inteiro de inúmeras cidades. Isso é um exemplo de mega trafor discreto, entendeu? Isso é interessante. Por exemplo, às vezes você tem que ser discreto nos teus trafor para não constranger as consciências. Às vezes sim. Você não acha? Sim. Que se o teu... O que o amparador faz com esses grandes amparadores? Eles evitam constranger os assistidos com toda a potência da sua energia, da sua força presencial, eles têm que diminuir um pouco. Sim. Porque senão impacta demais. É isso aí. Interessante. O mega trafor discreto. É isso aí. A gente acha que às vezes o mega trafor ele tem que ser algo que todo mundo vai notar, todo mundo vai perceber. Não. Você quer saber o mega trafor que eu acho super sério? Super sério, e é super raro de ser encontrado. É a pessoa que não pesa nos ambientes. Aquela pessoa que é capaz de estar no ambiente, de fato, contribuindo com as suas energias homeostáticas. É muito difícil encontrar. A maioria das pessoas não tem retilinearidade pensênica, pensa muita bobagem, tem crítica mental muda. Aí como é que você vai ser uma presença de fato rígida, positiva no ambiente? Não tem como. Entendeu? Então, esse é um outro tipo de mega trafor discretíssimo. A pessoa às vezes está num canto lá trabalhando com energia, está ajudando muito mais do que outras pessoas que estão falando, alardeando aos 4 ventos. Desconfia. Sempre que você vê uma pessoa que começa a falar muito de si, demais da conta, sem necessidade, tem que abrir o olho. Tá? Geralmente tem manipulação por trás. A pessoa que faz assistência para valer, a tendência dela é ser mais discreta. Ela fala menos. A gente tem exemplos disso, né? O professor Valdo Vieira, sem querer gerar algum tipo de gurulatria em cima, mas ele é um exemplo disso. Fazia muita assistência. Agora que a gente está preparou um livro lá que é Antologia, a gente começa a ver a quantidade de assistência anônima que ele fazia que ninguém sabia que ele estava fazendo. Um monte de gente que ele atendia. Acho que é isso. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo vivo? Vamos lá. Alan Wiles. O mega trafor é muito importante para promover as autossuperações. Entretanto, pode ser difícil identificá-lo. Aos presentes, ou seja, para todos vocês, tá? Aos presentes, como conseguiram percebê-lo? E aí, como é que vocês conseguiram identificar o mega trafor de vocês? Ela ainda complementa. Houve algum contexto ou situações que favoreceram tal autodescoberta? E no seu caso, César, poderia comentar sobre como verificou que o seu mega trafor é a ponderação? Eu te falo, no meu caso, eu fiz o conscienciograma 4 vezes. E fiz uma relação de tudo e refleti muito e ponderei muito. Pedi listagem de trafores e trafares para colegas. Juntei, ponderei, misturei. Fui conversar com o professor Val também. Bati um papo enorme só sobre esse assunto. E o meu diagnóstico e a conclusão final é ponderação. É isso aí. Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Mas e vocês? A Alane está perguntando. Qual é o mega trafor de vocês e como é que vocês chegaram aí nessa conclusão? Bom, ele na persistência, mas nesse curso agora chegou a uma conclusão que meus colegas de equipe disseram que não era, que seria a resiliência. Persistência, ou na verdade a resiliência. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Porque eu não desisto nunca, né? Eu vou caindo, vou levantando, vou enfrentando, E vai aos trancos e barrancos. A dificuldade que eu tenho, nem que eu levo canelada, mas eu vou indo. Tá bom. E confiando e não paro, porque o paro sempre tem. Gente, quando a gente tem intenção, o paro vem. O nome da senhora qual é mesmo? De mim? O nome da senhora qual é mesmo? Diva. Diva, né?
Ó, eu quero dizer para quem está em casa que não conhece a Diva. Ela falou para mim, eu vou falar porque ela falou, tá? Então a informação não é privada. Ela falou que ela tem 70 anos quase, né? Não é isso? Vou fazer agora em agosto. Vai fazer em agosto 70 anos. E é realmente uma diva, hein? Está bem conservada. Isso aí tem que botar também como Mega Trafor. Ah, é verdade. A fórmula mágica depois ela conta. Não, sério, olha só, você não está com uma maquiagem. Não. Então, se aplicar uma maquiagem, se produzir, ela já é linda, vai ficar mais linda ainda. Chegar aos 70 anos de idade assim, olha, nós temos que se cuidar, né, João? O que mais, gente? Alguém mais quer responder do Mega Trafor seu? Eu acho que a base é a autopesquisa, né? Não que eu tenha o meu já encontrado, mas eu tenho percebido que é o momento em que a gente transborda, né? Vai além do que... Não é um traço que a gente encontra só vez ou outra na nossa manifestação. É quando nos vários espaços em que a gente frequenta, esse traço insiste em persistir. E persiste não porque, agora eu vou tirar do meu bolso a minha organização. Não, porque é natural nosso. Então, acho que esse é o passo para ela ir pesquisando. Bem como nós aqui viemos fazer, pelo curso a gente fez isso. Às vezes a gente chega num nome e aí a gente modifica e ao modificar a auto-pesquisa e percebe que o traço pode ser outro, né? Tem outro nome com maior detalhismo. Acho que nessa linha, a auto-pesquisa é a base, né? A gente procurar os nossos traços aí. Tem um verbete da enciclopédia que chama-se Mega Trafor. Verdade. Mas tem um que chama-se Qualificação dos Trafores. Está até na primeira página aí de vocês. E eu gosto muito, esse material não foi entregue, tá? Tem que olhar o verbete. Mas tem uma listagens que o professor Valdo apresenta de trafores ou megatrafores comuns e megatrafores escassos. E eu vejo que as pessoas, em geral, quando elas falam dos seus megatrafores, elas ainda estão numa abordagem incipiente da megatraforologia. Então, olha só. Para o professor Valdo, mini trafores gerais: altruísmo, assistencialismo, autodecisão, autodisciplina, bondade, cidadania, coragem, educação, erudição, filosofia, generosidade, gratidão, honestidade, lisura, lógica, pacifismo, racionalidade, sinceridade, solidariedade, sucesso. Isso ainda é mini trafor. Agora, o que é mega trafor para ele? Abnegação, autodiscernimento, autossacrifício, complexes. Quem aqui pode falar que já atingiu o completismo existencial? Cosmoética. Não, o meu mega trafor é a cosmoética. Já viram alguém falar isso? Não. Desperticidade. Epicentrismo. Estado vibracional. No caso seria domínio do estado vibracional. Extrapolacionismo. Gestação consciencial. Holofilosofia. Invexis. Ofiex. Eu acharia muito bacana a pessoa chegar dizendo: meu mega trafor é Ofiex. Projetabilidade lúcida. Primavera energética, Primener. Proexis, sinalética, Tales, Teneps, tridotalidade. Eu estou falando isso mais para ajudar a contribuir, que a Mega Trafor é um universo, né? E às vezes a pessoa ainda fica com uma visão ainda tati-bitati, pequenininha. Tá, e se a gente explanar um pouquinho sobre esse Mega Trafor da Proexis? É pra ti explanar? Eu acho que assim, você sabe que tem mini Proexis e tem maxi Proexis. Então, eu acho que assim, quando você tem uma maxi Proexis realmente diferenciada, a maior, isso pode ser um Mega Trafor da sua existência, com certeza. Porque assim, a Proexis, ela tem um efeito de dupla mão. A gente muitas vezes pensa a gente em relação a Proexis. Se eu estou cumprindo minha Proexis ou não. Geralmente é isso. Só que vamos lembrar que existe uma retroalimentação de trás para frente. Você definiu a sua programação existencial onde? No curso intermissivo, quando você estava com maior lucidez. O fato de você definir aquilo como sendo o vital ou importante para você cumprir nessa vida, vai te dar força, vai te segurar,
dentro, por exemplo, de uma tarefa de esclarecimento. Muita gente que é mini dissidente dentro da conscienciologia é porque não tem Max Proex. Às vezes não é nem intermissivista. O pessoal achava que era o máximo, não era. Estava longe ainda. E quando a gente considera Proexis, então a gente fala do antes e do agora, do momento que a gente executa. Isso. Tem que levar para a abordagem extrafísica. Eu acho que essa é uma chave. Entendeu? Ô César, Fala tem aí. uma questão aqui. A gente sabe que tem todo um restringimento intrafísico, né? A partir de você vir do extrafísico para cá. Para alguma coisa romper isso e aparecer aqui, ela tem que ser bem forte realmente. Então, o trafora, até certo ponto, o trafora da consciência, ele é até mais prevalente do que da consciência intrafísica, digamos, porque ela não tem toda a limitação. Então, até pode ser um indício para a pessoa pensar que se ela tem aquele trafora aqui, imagina sem todo esse processo intrafísico de limitação, enquanto ela tem aquilo desenvolvido. Você sabe que isso que você está trazendo, a gente na aula anterior aqui, que a gente estava conversando, eu estava falando do Código Existencial do Intermissivista Lúcido, que foi a 13ª obra que eu acabei de fechar. Tem 2 verbetes na enciclopédia, Codex Utilissimus Pessoal e Código, que tem muita relação com isso que você está falando. O Codex é o código de você como consciência. Trocando em miúdos é isso. É o código dos seus valores, dos seus princípios como consciência. O código, que é o código do ego, é o que te guia hoje aqui. É o código do conscienciólogo aqui. Com o que restou de tudo que você conseguiu lembrar, todos os pontos que você recuperou, entendeu? E, claro que quanto mais o teu código se aproxima do teu códex utilíssimo pessoal, mais evoluído você está, mais lúcido você está, mais interassistência você vai fazer, mais dentro da prática você vai estar, etc, etc, etc. Mas essa é uma pergunta para ser feita, né? Às vezes a pessoa ressomou, ela era cheia de valores, extrafisicamente era o máximo, mas quando veio para cá emburrou, né? E aí, como é que fica, né? Mas eu vou avançar aqui, gente. Agora do Gustavo Dalks Ferreira, lá da Autocognitivos, né? E aí, Gustavo, tudo bem, chefe? César, qual seria o mater pensene dessa futura IC sediada em Blumenau? Neuromanologia. Eu concordo com você, é um grande mater pensene. Na verdade, não só a reurbanologia, a reurubexologia. Inclui, né? Qual é o da Ortocognitivos lá? Lá é a cognopoliologia, mas a para-reurbanologia é uma das especialidades de apoio. Para-reurbanologia. Who knows? Quem sabe não é, de repente, um braço da Ortocognitivos? Porque está trabalhando no mesmo ramo de vocês lá. Entendeu? Mas eu concordo contigo, tem muito a ver disso. Mas quem mais que poderia ser? Se fosse para sair uma IC hoje aqui em Blumenau, qual seria a especialidade? Vocês têm que ainda comer muito feijão. Vai ter que fazer muita reunião, vai ter que conversar muito. Vai ter que conversar muito. Tá, mas eu acho que ele matou a charada. Reubexologia é uma delas. Ou reubanologia, para-reubanologia, inventa aí. Até pelo lema da cidade, assim, né? A gente precisa, no menor citado, no Homo sapiens urbanizado. Pode ser também antitoxicomania. Ivo Valente está assistindo. Fala, Ivo! Tudo bem? A gente estava falando com você agora há pouco, mas falando bem. Karina Starlin, se me permitem só uma observação. Claro, minha querida. Ela botou em letras garrafais só uma observação. Vamos ver o que ela quer falar. A energia presencial continua sendo o cartão de visita. Os cuidados básicos com soma também. Condição importante para liderar qualquer grupo. Infelizmente, sinto e também não tenho visto isso ultimamente no IPC e dentro da conscienciologia.
Que adianta a mente estar a 1000 e o soma cheio de bloqueios e energia fraca? Vamos nos cuidar. Saudades do Valdo, abraços a todos. Olha, Karina, eu quero dizer para você, é muito importante toda manifestação, é isso mesmo, solta os cachorros se você quiser soltar os cachorros, e eu concordo com você, a gente não pode esquecer, né, que a gente tem um conjunto de corpos, né, então a gente, cada um sabe onde é que o seu calo aperta e cada um tenta trabalhar como pode, entendeu? Eu acho que é isso aí. Ivo Valente, um abraço a todos aí de Florianópolis. Vi que o João Alexandre está aí. Um abração para ele também. Ó, João, tá vendo? Lídia Mion, boa noite de Roma. E aí, Lídia, tudo bem? Eu vou estar indo para a tua terra aí daqui a pouco. Davi Rodrigues, César, se o curso intermissivo foca no Trafor como ferramenta essencial para a realização da ProEx, por que ainda existe ênfase no Trafar dentro das ICs? Não estaríamos nós mais atentos aos nossos defeitos e nos dos outros? Essa abordagem não é menos eficiente? Eu acho que não, o nome dele, David, eu acho que não, né? Porque quando você fala de Trafar, na verdade você não está abordando de um ponto de vista negativo. Você está abordando de um ponto de vista de tentar resolver os empecilhos que te impedem de cumprir a programação existencial. Então eu não vejo como algo negativo. Eu acho que se você ficar falando só de coisa positiva, quem é que vai bater na bigorna, não é? Né? Aí nós vamos cair na mesma questão de gente que quer conquistar a desperticidade na base da anticonflitologia omissa. Tem gente que quer dizer que é desperto, mas chega na hora de ter um posicionamento claro para desassediar uma questão que a pessoa está vendo que está errada, ela se omite. Porque ela não quer rodar baiana, ela não quer ser vista pelas pessoas ao redor, que ela, sei lá... Eu acho que a desperticidade exige assertividade, sim, ser posicionado. Sim. Serve, não serve. Sim, é isso mesmo. Mas então, eu respondendo ao Devi, eu não vejo como a pessoa não avançar um pouco sem também abordar as coisas ruins. Ela tem que mexer, não tem jeito. Mas para isso não é mais eficaz se ela focar no Trafor? Ela tem que focar nos dois. Ela tem que levar direito. Ela tem que focar no Trafor, não há dúvida. Porque se ela ficar só no Trafar, ela se afunda, ela só falta aí pegar o alto flagelo e ficar na base do masoquismo. Mas ela também tem que ver onde é que o calo dela aperta e o que ela tem que fazer para superar aquilo ali. Você quer saber como é que faz para descobrir a sua ProEx? Para quem não sabe? Coisa mais fácil que tem. Veja seus trafares. Se fosse fácil para ter resolvido, você já tinha resolvido várias vidas. Se você está aqui hoje com algum trafar, é porque provavelmente você está patinando naquilo ali há séculos. E se você é tão lúcido quanto você acha que evidentemente isso faz parte da sua programação existencial, eliminar aqueles trafares. A pergunta é, respondendo o Devi, como é que você vai eliminar esses trafares se você não estudar eles, se você não conhecer eles? Então é inevitável, você tem que conversar, você tem que... Isso é que nem trauma. A pessoa tem trauma de mordida de cachorro. Se ela não parar para estudar cachorro e não dar um jeito de se aproximar de um cachorro, de ver que tem cachorro que é bonzinho, se ela ficar com medo de mexer naquilo ali, ela nunca vai superar aquele trafar, vai ser sempre um fantasma na cabeça dela, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Aqui na página 11, a última frase, né? Acho bem interessante. Todo trafor advir em essência da superação de intrafar. É isso aí? Isso aí, né? Também tem isso. Você sabe que trafar e trafor é muito relativo. Às vezes, aquilo que é um trafar para você, para uma outra pessoa que sabe utilizar aquilo, pode se transformar num trafor. Da mesma forma que você pode ter um super de um mega trafor. Se você usa errado, aquilo pode se transformar num trafor para você. É muito simples. Se você tem, por exemplo, um trafor da hiperacuidade, de ser muito detalhista, se você levar isso ao extremo e começar a pegar no pé de todo mundo e começar a reclamar de tudo quanto é pessoa ao redor de você, porque as pessoas não são perfeitas, você transformou aquilo que era um trafor num trafar. Aí você vira uma pessoa insuportável, né? Eu acho que tem muito a ver com isso.
Ó, gente, nós estamos com 60 pessoas online, tá? Só para explicar. Tem o dobro aqui das pessoas que estão aqui. Adelino Denk. Olá, César. No item autoexemplarismo, página 2, comente a parte final com a intenção de eliminar a autocorrupção e interligue com a citação na página 7. Pô, só isso que tu quer, Vamos ler junto aqui. Autoexemplarismo. Isso aqui é da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete do professor Valdo, autocorrupção, especialidade para patologia. Fôlego. Não interessa e nem vem ao caso se alguém, seja quem for, tem o fôlego quanto à conscienciologia, à cosmoética, ao autodiscernimento, ao estado vibracional, a tenepes, ao epicentrismo consciencial e à desperticidade, até aqui ou até ali, tendo categorias diversas de megatrafores ou megatrafários. Importa e é relevante entender as verdades relativas de ponta e aplicar na própria vida, se quiser, orientando-se pelo conscienciograma, buscando a autossuperação, reciclando a si próprio, ressex, recim, sem culpar os outros, sem se queixar de alguém, sem deslocar a análise da autocrítica e sim com a intenção de eliminar a autocorrupção. Então, acho que o que o professor Valdo chama a atenção aqui é que às vezes a gente perde muito tempo analisando o outro, né? E esquece de botar o foco em si. Não é isso? Então, às vezes a pessoa solta os cachorros nos outros, mas ela tem que olhar para ela. Onde é que o calo dela aperta, o que ela não está enfrentando. Né? Então, às vezes a gente perde muito tempo com isso. Aí ele pede para interligar com a citação na página 7. O ato de reconhecer os próprios erros é megatrafor. Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 200. Tá? Eu acho que é o seguinte, chefe. Como é que você vai reconhecer os próprios trafores, os próprios erros, se você não tiver esse foco voltado para você? Eu acho que a ligação é essa. Aí ele pergunta, ou seja, amplie sobre as autorreciclagens, sendo o trafor da autoevolução. Olha, Adelino, eu acho que a reciclagem intraconsciencial é uma coisa que nunca acaba. Quando você achar que acabou, é que você morreu e não percebeu, você não está lúcido, entendeu? Então me parece que é isso aí, mas para mim a essência é a seguinte: a pessoa tem que olhar mais para o próprio rabo. Eu acho que isso é o que é a orientação maior que a gente pode dar para quem está escutando a gente aí, entendeu? Parar de olhar um pouco ao redor e para os outros e focar um pouco mais em si. Para mim essa é a essência. O resto é... autocrítica, né? ter mais autocrítica, olhar mais para si um pouquinho. No item ociosidade, página 4, alguns trafores poderiam ser identificados se a ociosidade em pensar, em se examinar fosse um hábito. Vamos ler junto aqui. Isso aqui é anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Obsolescência Psicossomática, da especialidade Psicossomatologia, 11 de junho de 2011. Quais são os seus potenciais que você joga fora, que estão ociosos? Boa parte do povo tem mais discernimento do que aquilo que aplica na vida, porque tem muita coisa ociosa, não usa aqueles trafores nem raciocinou sobre aquilo. É verdade. É muita gente que vive a vida empurrando com a barriga. Não há ponderação, reflexão para identificar de fato o que a pessoa pode fazer. Tá? Então a pergunta dele é a seguinte. O Carlos, eu acho que assim, você coloca a ociosidade em pensar, em se examinar. Eu acho que eu entendi o que você quer falar, né? É que se a pessoa refletisse mais sobre si, a pessoa poderia identificar mais os trafores, né? Eu acho que isso é meio evidente. O que falta para a maioria das pessoas é reflexão. Você vê, eu acabei de fazer uma pergunta aqui de um teletertuliano, telecalipiniano. Quais são os megatrafores? Quem é que sabia na ponta da língua? Eu vi aqui todo mundo gaguejando, e a gente aqui que tem 5, 10, 15, 20 anos de conscienciologia, isso era para estar assim, ó, o meu megatrafor é esse.
Então, isso é falta do quê? Falta de autorreflexão. Entendeu? Se a pessoa não sabe os trafores, muito menos ela vai saber os trafores dela para valer. E ela não vai conseguir nem utilizar os trafores para eliminar os trafores, que essa é a técnica básica da autoconscienciometria. Utilizar aquilo que você tem de bom, para eliminar aquilo que você tem a melhorar. Isso é o que fala desde a primeira aulinha lá do CIP, pô. Entendeu? E eu vou dizer para vocês, para mim não tem pergunta mais prioritária na vida de qualquer pessoa do que essa, tá? Poucas perguntas são mais prioritárias que essa. A pessoa responder para ela quais são os meus trafores, e eleger desses trafores que eu tenho, qual é o meu mega. Ela tem que ter uma resposta pronta na ponta da língua. Pronto. Mesmo que não seja definitiva, mesmo que esteja em construção, mas tem que ter uma resposta. E aqui achei interessante na página 3 aqui, no Conscienciologia, a questão que serve até para nós voluntários. Isso é bem sério. Ponto eu confundo a capacidade de trabalho com a postergação das recins e confundir com o que eu estou achando evoluído. Acho que isso cabe muito bem para nós aqui, a refletirmos a questão, né, da estagnação evolutiva, da zona de conforto. Confundir que eu estou voluntariando, eu estou fazendo um monte de atividades, estou dando aula, mas eu não estou fazendo as recins e estou achando que eu estou evoluindo, eu estou bem na fita, como se diz. Eu acho que caiu bem isso aqui na... O fato da pessoa estar voluntariando na Conscienciologia, ou ela já tem muito tempo de Conscienciologia, ou ela ter conseguido algum cargo dentro da Conscienciologia, algum status, isso não é salvo-conduto de que a pessoa vai ser completista, de que a pessoa ela é mais evoluída que outra pessoa, não tem nada disso. Esse raciocínio aqui, o que eu acho mais bacana é que é de colega nosso, tá? Sim. É o Marco Facuri e a Mônica Prata, lá da Aracê, entendeu? Ele traz exatamente isso. É a autofuga dentro do voluntariado. Às vezes a pessoa, eu não vou ler aqui que é muito extenso, depois vocês veem aí, Conscienciocentrologia, esse raciocínio é muito bacana. Até porque eu lembro que eu já li isso na outra aula anterior, né? Mas o que acontece? A pessoa, às vezes, ela está dentro do voluntariado, ela está até trabalhando bastante, ela não para de dar aula, não para de em tal função, está sempre fazendo alguma coisa, mas ela não está trabalhando naquilo que é mais prioritário. Ela não está trabalhando onde o calo dela aperta. Ela não tem autopesquisa em dia. É isso. É autopesquisa em dia. É isso aí. Mas é aquela pessoa que às vezes passou muito tempo e a gente vê que ela mudou muito pouco, entendeu? Sim. Aí dá para desconfiar. Porque o conscienciólogo que está bem inserido, ele vai ter mudança. A gente vai ver, fulano está mudando. Com um robozinho fazendo aquilo, está contribuindo. Claro que a gente não desmerece o trabalho, porque ele está contribuindo, mas às vezes ele não está fazendo a auto-reflexão ali. Poderia contribuir muito mais. Isso é o sério, né? É isso aí. Porque a hora que a pessoa deixa de fazer reciclagem, ela deixa de ter energia para aglutinar pessoas. Ela se torna fraca como exemplarismo. Isso vai refletir na aula dela, porque a partir do momento que ela começa a falar, mas ela não tem a verbação, a autorreciclagem, a aula dela poderia ser muito mais produtiva, mais impactante, vamos dizer. É aquilo que eu acabei de citar. A pessoa, ela atingiu um determinado status quo ali, e ela acha que aquilo ali é o salvo, o livre conduto para ela atingir, furar os píncaros dos céus. Entendeu? Isso é cheio de gente assim. A pessoa amorna em relação à proex dela. Ela relaxa. Ela acha que aquilo que ela atingiu é o nível e pronto. Ninguém mais tira ela daquela condição. E realmente ela pode ficar naquela condição ali enrolando muito tempo, muita gente. Mas ali na página 5, no item relacionamento. Página 5. Relacionamento. Todo grupo está junto por algum motivo. Trafares e trafores unem os membros de um grupo. Temos sempre de analisar quais desses dois motivos preponderam no ciclo de nossas relações. E aí? Preponderando os trafares, o grupo consegue continuar coeso por quanto tempo? Muito tempo? Consegue, você vê a máfia lá. Tem um senso de qualidade. Se você chegar e falar alguma coisa, você é queimado. Eles têm
tem um código tem um código antiética bem profundo. Então eles mantêm coisas dentro dos trafares. Exatamente. Mas apesar de tudo, a máfia, eles Isso têm você- moral, eles têm uma certa ética dentro do quadro Sim, deles. tem. Algumas coisas eles não podem fazer, Sim, eles sim, não aceitam. sim. A consequência, quando eles fazem algo errado, é um pouco dura, mas eles... É dura, eles aprendem, mas eles têm, não pode fazer isso, aquilo, né? Tudo, o bacana é que quando você estuda singularidade evolutiva, é que você vê que tudo tem um contraponto. Tudo tem um outro lado. Mesmo a máfia, ela vai ter o lado positivo. Só que é o tipo de assunto que é indigesto. Você fala isso, muitas vezes é tabu, mas é tabu por parte das pessoas que têm preguiça mental em pensar a respeito. Você pega, por exemplo, um mega assediador que domina a energia. Ele pode estar mais perto da evolução do que as pessoas pensam. Se ele chegar, às vezes, mudar uma nuance da aplicação da cosmoética da energia, ele pode dar um balão em todo mundo e sair lá na frente. Eu tenho a hipótese de ter visto, de conhecer um mega assediador que há 2000 anos atrás era mega assediador para valer. Hoje ele está lá na frente. Não sou eu, tá, gente? Para mim é um exemplo, tá? Para mim é um exemplo. É aquele Orensep, do Romance de uma Rainha, do Rochester. Sim. Entende? Então, para mim ele é um evoluciólogo hoje. Aquilo ali, até o professor Waldo, isso é uma hipótese do professor Waldo, né? Que ele seria aquele velhinho da Lexington. Depois vocês peguem esse livro e leiam. A sedução que ele fazia, com base lá na rosa que ele entregava, aquela coisa toda, e olha em alguns milhares de anos onde que ele está. Então, esse negócio é muito relativo. Às vezes aquela pessoa ela é desdenhada. Às vezes o serenão está ali, o evoluciólogo está ali, e as pessoas não entendem a função dele. Só que extrafisicamente é que a realidade vai ser mostrada, né? Isso é interessante pensar, gente. Não pense vocês que é só serenão que fica anônimo. Se nós caminhamos para ser serenões, evoluciólogo, vai ter evoluciólogo infiltrado cosmoético, vai ter gente que é infiltrado cosmoético. Dentro da conscienciologia tem isso hoje. Tem que olhar o resultado, os efeitos. Mostra lá o saldo do trabalho, é isso que vale. Mas fala, doutora, o que você ia falar aí? Não, Tudo bem? eu já falei. Vamos continuar aqui? Isoé. Deise Pedroso. Crítica mental muda. Amei isso. Minha querida. É legal mesmo. Bruno Oliveira. Imersão. Lima Monteiro. Parabéns, dona Diva. Aí, ó. Bruno Oliveira ainda. É um traço que dou muito valor. Não é comum e eu posso usar no que eu quiser, do tipo autodidatismo. Carla Neves. Boa tarde a todos e todas. Professor, poderia dizer sua opinião sobre a utilidade e a importância da elaboração de lista de trafores e trafares de uma situação, pontos positivos e negativos antes de se tomar uma decisão? Posso designar os termos trafor e trafar a um local e não somente a uma pessoa? Olha, Carla, eu acho que, claro, você pode, né? Eu acho que o grande saldo, quando você faz uma listagem dessa, é que você é obrigado a pensar sobre aquilo ali. Então você automaticamente se reduz um pouco ao emocionalismo e você vai aplicar de fato o seu mental soma, né? Porque o que acontece? Às vezes você tem algo que você precisa mudar, alguma coisa que você tem que enfrentar, uma decisão que você tem que tomar. Só que você fica pensando sobre aquilo ali e você tem dificuldade de chegar a uma conclusão. Por quê? Porque a toda hora fica entrando um pensamento atravessado na sua mente, do por que aquilo ali não é bom, ou qual é o risco que aquilo representa, ou sei lá. Então, você fica ali afundado num monte de emoção e aquilo te dificulta pensar. Quando você pega uma folha de papel, eu gosto de fazer pontos positivos e negativos. Se quiser chamar trafores e trafares da situação, também não vejo problema. O importante é o seguinte, é você relacionar de fato, botar no papel. Você vai ter que aplicar o seu discernimento para analisar quais são os prós e contras daquela situação aí. Isso vai fazer com que você acalme um pouco o seu ansiosismo, entendeu? A emoção sua ali que está atuando. Eu acho que essa técnica é importantíssima. Tem até uma técnica da conscienciologia que o pessoal fala que é a técnica da madrugada, que foi dada uma vez no ECP2,
que é quando você tem uma decisão muito séria para tomar, você acordar de madrugada e dormir cedo, obviamente, senão você, na hora que você for pensar, você vai estar mais com sono que qualquer outra coisa. Mas você vai dormir cedo, põe para acordar tipo 4 horas da manhã, que é quando está todo mundo dormindo, em tese, né, o ambiente está mais calmo, e aí você consegue fazer uma imersão, uma reflexão profunda sobre prós e contras de algo para decidir, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, tá? Então a utilidade é enorme, o Carla. Se eu fosse você, acho que é por aí mesmo. Gabriel Gonzalez Maluf. Fala, Gabriel, tudo bem? Bruno Oliveira fala, qualquer outra assistência para psiquismo, etc. Você está fazendo várias manifestações, Bruno, um pouco quebradas. Eu estou tendo dificuldade de pegar o raciocínio seu. Qualquer coisa você manda tudo junto. Antônio Fernando de Souza. Professor César, o professor Valdo falava que um trafor ocioso é um megatrafar. Então, se identificamos nosso megatrafar, já temos um indicador de trafor. Poderia comentar sobre? Antônio, assim, ó, vamos destrinchar o que você falou. Um trafar ocioso é um megatrafar? Eu entendo que sim, mas vai depender do trafor, né? Eu acho que o professor Valdo estava talvez se referindo mais à condição do megatrafor ocioso. O megatrafor ocioso, ele poderia ser um megatrafar, porque vai depender da circunstância. Às vezes, ele vai ter que anular, para não impactar os assistidos, né? Aí ele conclui, se identificamos nosso megatrafar, já temos um indicador de trafor? Eu não acho que é bem assim. Eu acho que assim, se você tem um megatrafar, você tem muito serviço pela frente. Com o tempo, com o passar da evolução, daqui a muitas vidas, isso aí pode se transformar num trafor. Eu acho que é mais por aí. Tá todo mundo bem até aqui, gente? Nós estamos com 1h15. Eu sei que a gente fala demais. Eu sei que o povo começa a ter sono, começa a cansar um pouco, entendeu? Mas vamos lá. Eu peço para a gente ficar coeso aqui, tá? Qualquer coisa tem café lá fora, vai lá, toma um café, passa água no rosto. Ellison Paulette. Por que a maioria tem dificuldades na identificação dos seus trafores? Seria falta de autoconhecimento, portanto, autopesquisa de menos? Ou a relutância em assumir sua liderança interassistencial e seu papel de mini-peça? Já respondeu, né? Pronto, então não precisa responder. Está respondido. Glória Cordioli Schmidt. Nossa tia, olha lá. Sérgio, da Flórida. Ô Sérgio, como é que estão as coisas aí? Ano que vem nós estamos aí para fazer um calepino, se der tudo certo. Por volta ali de junho, julho. Débora Pereira. Estou fazendo análise de meus trafares. Acho que é o caminho para a Proex. Concordo com você, Débora, a gente já falou isso. Camila Freitas, boa tarde. Bruno Oliveira. Imersão é um traço que dou muito valor, pois não é muito comum. E eu posso usar naquilo que eu quiser, do tipo parapsiquismo, autodidatismo, assistência, etc. Ok. Márcia Toledo, boa tarde, Florianópolis. Boa tarde. Marco Antônio Pizarro. Qual o livro mesmo que você falou? Qual o livro? Ah, é o Romance de uma Rainha, tá? Do Rochester. Dá uma olhada lá. E o nome da personalidade é Horenseb, com H. Vamos adiante aqui. Bastante gente assistindo. Ana Maria de Portugal. O Ricardo Maia. Ô Ricardo, como é que você está? Ricardo de Floripa. Botamos em dia até o momento. Voltamos ao público aqui. E aí? Sério, mas os amparadores, eles têm trafares também. Sim. Será que tem a ver alguma coisa o trafar do teu amparador com o teu? Ou não? Não necessariamente. Eu acho que às vezes tem. Às vezes a gente endeusa demais a figura do amparador. Sim. A gente acha que amparador tem só trafor. Na verdade, o que a gente pode dizer é que para a pessoa ser amparador, ela já tem que ter os seus trafares bem atenuados. Senão, ele vai atuar mais na condição de guia cego, ou às vezes de assediador, do que de efetivamente de amparador. O amparador é uma consciência afim a você, mas um pouco melhor, que talvez está com uma visão de conjunto melhor, mas ainda ela tem as ressomas pela frente. Exatamente. Se você parte do princípio que o amparador é perfeito, não teria sentido a evolução. Sim. Ele também tem as Porque dificuldades não é dele. serenão, ele não né? é na escala evolutiva, ele é uma consciência como nós. Pode ser um pré-serenão,
enfim. Sim, né? pode ser, tem vários tipos. Aham. Tem classes e classes de Sim. amparadores. Mas eu acho que o mais sério é o seguinte, tem que ver o contexto assistencial. Às vezes, o amparador ele vai ser colocado com aquele assistido para ambos ajudarem-se mutuamente a superar uma determinada condição, entendeu? E às vezes é pelo trafó, entendeu? Eu acho que depende da assistência que tem que ser feita. Essa questão de amparo também ela é relativa porque a equipe de amparadores ela muda. Uhum. Veja bem, eu não estou falando que a afinidade com o amparador se dá pelo trafar, não é isso, tá? Uhum. Não, mas pode ter uma coincidência de ter um trafar igual o teu. Exatamente, onde ambos estão se ajudando mutuamente para superar. Porque ele também aprende contigo. Exatamente. Mas aí não seria uma coincidência, seria uma confluência. Uma confluência. Não, coincidência não existe. Não, coincidência... Nada é coincidência no cosmos. Quanto mais discernimento você tem, mais você começa a identificar que tudo tem a sua razão de ser. Quando eu vejo que o endereço aqui da reaprendência é Martin Luther, número 111, dá para fazer uma dissertação de mestrado sobre isso. Agora tem que refletir. Isso lembra Florianópolis lá. Quando eu cheguei para o professor Waldo e falei, professor Waldo, o senhor podia me compartilhar um pouco as mensagens extrafísicas que o senhor vê em tudo, as sincronicidades que ele via? Aí ele olhou para mim e falou assim, César, não adianta. Mas não adianta por quê, professor Waldo? Não adianta porque você não vai entender. Você vai achar que eu estou ficando louco ou maluco. Eu falei, mas eu faço questão, me ajuda. Não, tudo bem, se tu quiser eu faço, mas você não vai entender. Bem assim. Eu falei, não, então vamos lá. Aí ele pegou, entrou dentro do carro, a primeira coisa que ele pegou foi o folhetinho da palestra pública, aquela que deu 1.200, a primeira que deu 1.251. Aí ele olhou e falou o seguinte, olha só, quando eu olho isso aqui, o que é o sério? O endereço anterior de vocês, ali tinha os dois endereços. Você estava no Ercílio Luz, no edifício Alpha Centauri. Então você estava no início do princípio do começo, porque Alpha é a primeira letra do alfabeto grego. Mas estava tudo positivo, porque vocês estavam no Ercílio Luz. Vocês estavam na luz. Vocês passaram para o Maximus, no Rio Branco, na Rio Branco. Então continua tudo branco, tudo positivo, e agora vocês estão no máximo. Aí eu falei, isso é brincadeira. Ele falou, tá vendo? Eu falei que você não entendeu. Por isso que eu não falo. Por isso que eu não falo. O calepino que se prendeu, né? Professor, né? Tem um calepino que é sincronicidade. Tem. Olha lá, o calepino sobre sincronicidade. Eu lembro da chavezinha do Castelmar que ele recebeu do hotel lá, que era uma chave de madeira que era aberta por baixo. E ele veio dizer, para mim, César, qual é a mensagem que você vê nisso? Aí o apartamento era 1111. Falei, é a mensagem, o apartamento 1111. Não, é mais sério isso aqui, é a chave que é aberta. Significa que está tudo aberto aqui em Florianópolis. O evento vai ser um sucesso, de fato foi. Entendeu? Então é esse tipo de leitura. Só que eu acho que isso, a pessoa tem que ter muito discernimento, muitos anos de prática, muita tarimba de domínio de sinalética energética para a psique pessoal, para de fato entender isso sem cair para o lado do misticismo. Porque senão daqui a pouco a pessoa começa a enxergar coisa onde não existe, ou às vezes ela é até manipulada pelos assediadores. Você sabe que o assediador faz isso, né? Assediador dá banho de energia em você para te confundir, assediador te dá um monte de informação, ele é fissurado no 1111. Manda o 1111 para ele vir achar que está super positivo. E o cara cai de 4, beleza, entendeu? É isso aí. Vamos lá, gente, o que mais? Estamos com 63 pessoas. Eu imagino que o som deve estar bom, porque até agora ninguém reclamou. Então, se o som estivesse ruim, estavam dizendo, o som está ruim, não sei o quê. O que mais, gente? Estamos faltando aí 20 minutos para terminar a aula. Professor César, aí na página 7, pode expandir sobre essa outro pensamento aqui, ó, em tese, a verdadeira vitória é o Megatrafor. Isso aí está na enciclopédia da Conscienciologia, né, do verbete recorde homeostático, do professor Waldo, especialidade autoevoluciologia. Em tese, a verdadeira vitória é o Megatrafor. Esse é a verdadeira vitória da consciência. O resto é resto. Você sabe que eu tenho algumas lembranças de vidas passadas. Não são poucas. Eu já tenho um nível hoje de autoconscientização seriexológica, né, de
retrocognição mais ou menos boa, que está para quebrar o galho já. Já não sou uma abóbora. Falta muito ainda, mas já não sou uma abóbora. E uma das coisas que mais me impactam das lembranças de vidas passadas é isso. É que aquilo que você dava muito valor em vidas passadas, que às vezes você passava a vida inteira em torno daquilo ali, e que você concluía, terminava de construir, você achava o máximo, você achava a última bolatinha do pacote mesmo. Hoje não existe mais, virou pó, ninguém ouviu falar, quando ouve falar a história já deturpou tudo, já é outra coisa, já mudou tudo. A pergunta é, o que restou disso? Restou o teu autoconhecimento, o teu autoaprendizado e os trafores que você desenvolveu, que hoje você carrega com você. O resto? Então, trazendo isso para a nossa realidade da conscienciologia hoje, o que acontece? Às vezes a pessoa fica muito presa ao status quo momentâneo, à situação egóica dela do momento, à vidinha dela, e esquece do processo maior, evolutivo. E eu acho que isso é muito importante. César, o que me chamou a atenção aqui foi na página 6, né? Da corologia. Qual o nome? Da corologia. O trafor de hoje pode dar pistas do passado multimilenar da consciência, indicando a qualidade e natureza dos entendimentos pessoais em múltiplas existências intrafísicas. É natural, né? É dentro dessa linha que a gente está falando, né? Hoje, se você tem um trafor muito grande numa determinada área, aquilo ali não surgiu do nada. Aquilo ali tem uma origem. E essa origem é o quê? É multiexistencial, é óbvio. Eu não vou começar a construir nessa vida, fazer estrada nessa vida, liderar nessa vida. Não, eu já trago isso, né, no passado. E cada um aqui tem os seus trafores e sabe onde pro bem e pro mal, né? Onde o calo aperta e o que tem de bom. E eu acho que é isso aí. E em cima disso, eu poderia colocar, você perguntou antes eu não coloquei, né? O meu mega trafor, eu acredito que seja a empatia. Ah, eu concordo. É um baita como é que fala. Ele é legal. Empatia, ó, e teus pares estão anuindo. Isso é muito sério. Você sabe que toda assistência, ela começa pela empatia. Você tem que ter, até certo ponto, a anuência do assistido, para de fato poder entrar no micro-universo da pessoa e ajudar. Você pode ajudar de maneira externa? Pode. Mas se essa ajuda, ela tem um limite. Você dificilmente consegue, por exemplo, resgatar da baratosfera se a pessoa de fato não se predispor para aquilo ali. Quando a gente trabalha em equipe assistencial extrafísica, de resgate na baratosfera, a gente dá muito valor à empatia. Você sabe que às vezes o amparador que é colocado para fazer o resgate da consciência é quem tem maior empatia com aquele assistido específico. Se coloca na posição dele e sabe o que ele está passando lá, com características parecidas. Mas não é só isso. Às vezes tem a questão da amizade. A amizade pluriexistencial. A pessoa que vai te receber lá, ela tem que te conhecer. Às vezes é aquilo ali que te deixa mais qualificado para aquela função. Às vezes, veja bem, tem um amparador mais qualificado do ponto de vista de atributos conscienciais, mas ele não tem empatia, ele não conhece. Então, às vezes, você vai lá e a assistência que você faz é no outro patamar, entendeu? Isso não está ligado também com a paracicatriz Tá. da empatia? Claro, né? claro. Eu já passei por algo disso, eu Claro. já vivi isso, então, Eu entendo como é que funciona. Mas se você for ver aqueles amparadores que conseguem ficar na baratosfera, fazendo assistência para um determinado grupo específico, muitas vezes ele só consegue ficar lá naquela condição porque ele já passou por aquilo ali. Por isso ele compreende profundamente aquilo ali. Senão ele não conseguiria, não teria anticorpos. Porque para você ficar, é bonito falar de fazer assistência, gente, mas na hora que você vai lá mesmo, meter a mão na graxa, como se fala, a pessoa tem que ter estofo. Ela é testada, às vezes, no limite dela. Né? E se ela bobear, ela fica por lá. Tem que ter uma potencialidade, né? Aqui é muito fácil a pessoa maquiar.
Aqui a gente está conversando, a pessoa pode aqui durante a aula pensar uma bobagem qualquer, viajar e pensar no que ela fizeram para ela essa semana, no que ela vai fazer amanhã, entendeu? Quais são os afazeres, pode pensar mal do colega e ficar mais ou menos escondidinho. Extrafisicamente não fica muito não. Nessas horas críticas não fica, de jeito nenhum. Extrafisicamente, na hora que você está no curso intermissivo, experimente você pensar mal dos outros para você ver se não vai todo mundo olhar para você. Você vai ficar autoconstrangido extrafisicamente. Fala aí, chefe. Ô César, na tua opinião, existem na Bratosfera lugares inacessíveis aos amparadores? Ou não? Eu diria para ti que existem lugares inacessíveis do ponto de vista de não haver estupro evolutivo. Por isso é inacessível. Se você for pensar, por exemplo, um serenão, tu acha que se ele não quiser, ele entra em qualquer lugar da Bratosfera? Mas domina energia, ele entra onde ele quiser. Só que, às vezes, ele entrar num determinado ambiente pode fazer o estupro evolutivo. E aí ele vai recair em interprisão. Ele tem que respeitar o assistido. Então, sob esse ponto de vista, é inacessível. Entendeu? Mas não que falte domínio de energia. Eu peço desculpa da minha voz, eu acho que eu falei muito hoje, ela começou a falhar. Mas ele pode, nem você falou antes, baixar o nível de energia dele e entrar na... É porque talvez o serenão já vê aquele grupo lá e inassistível, porque não adianta. Você vê, por exemplo, pega lá o Projeciologia, tem locais inacessíveis para a projeção consciente. Por exemplo, os bastidores lá do Vaticano. O Valdo falou que teve muita dificuldade de entrar lá e não conseguiu entrar, para ver os arquivos secretos. Entendeu? Isso é um exemplo. Então, se você for pensar, não, se o amparador quiser entrar lá, ele não entra. Se ele quiser entrar lá, ele entra. Mas, às vezes, não dá para você meter, né, arrebentar a tranca da porta, né? Não dá. Acho que ele vai ter uma visão de conjunto, vai ser útil a minha ida, vai ter É isso aí. Isso aí, né? Por isso que ele não fala com a gente, né? Não significa. Você sabe que um dos maiores exemplos que eu vi do professor João, nos anos todos que eu fiquei do lado dele, eu já citei isso em Calepino mais de uma vez. Eu lembro que teve uma cariação importante que ia ter lá em Foz, e ele chegou para mim na véspera, ele me entregou um papel para eu dar a opinião para ele sobre aquilo que ele ia falar em relação a uma cariação importante que ia ter sobre uma determinada pessoa no dia seguinte. Era uma pessoa que detinha um certo status dentro da Conscienciologia, lá, um cargo importante, uma condição, vamos chamar assim. E aí ele chegou para mim e me mostrou o papel. César, eu estou pensando em amanhã na cariação, você vai? Eu disse, vou estar lá. Então, eu estou pensando em falar isso aqui, o que você acha? Aí eu olhei, e era um assunto pior que o outro, uma coisa pior do que a outra, assim, do ponto de vista da impactoterapia. E aí eu olhei e devolvi para ele e falei, pessoal, eu acho perfeito, concordo com tudo que está aqui, só que só tem uma coisa, só o senhor para falar isso aqui. Eu não vejo ninguém hoje com autoridade moral para falar isso tudo isso. Ele falou, beleza, se tu concorda, eu tenho uma opinião, beleza, vou pretendo falar. Chegamos no dia seguinte na cariação, aquele saramaleque do inicial, né, da cariação, tá, beleza, aí daqui a pouco vai se entrar no tema para valer, né? A pessoa faz as considerações iniciais dela, abre para explicar, aí o professor Valdo puxa aquela folha do bolso, e eu pensei, vai começar agora. Aí ele pega o primeiro item, olha para a pessoa com muito carinho, né? Chega e fala, eu acho que assim, seria importante, fulano, né? Talvez você refletir sobre tal condição. E era uma escala crescente, tá, gente? O pior era da segunda metade em diante, a primeira etapa era bobinha. Era bobinha não, era mais simples. Aí na hora que ele terminou de falar aquilo, a pessoa chega para ele e fala, não, professor Valdo, eu não concordo com isso que o senhor está falando, o senhor está mal informado. O que aconteceu foi assim, foi assado, tá. Mas assim, a gente via que a pessoa estava mentindo, ou estava entrando com um monte de mecanismos de defesa do ego dela. E aí o professor Valdo escutou aquilo ali, tá, ok. E aí a pessoa perguntou, tá, mas o que mais, professor Valdo? Aí ele leu o segundo item, eu tinha na cabeça, eu sabia o que ele ia falar. Ele leu o segundo, a mesma coisa, a pessoa chega, vai defender, chegou no terceiro item, mesma coisa, aí ele pega, dobra o papel e põe dentro do bolso. E
E a pessoa chega e pergunta, tá, pessoal, não tinha mais coisa aí no papel? Não, o que eu queria falar, eu falei. E eu estava ali do lado pensando, peraí, não, que isso? Ele não chegou nem num terço aí, na parte boa, né? Aí já estava a satisfação malévola da gente correndo um pouquinho. Mas a moral da história, não avançou daquilo ali, e eu cheguei no dia seguinte e fui perguntar para ele, senhor, o senhor não falou tudo que o senhor disse que ia falar? Ah, não tem como, né, César? A pessoa, você começa a falar, a pessoa não está aberta, não está predisposta. Para que você vai jogar pérola aos poucos? Você faz a sua parte, mas chega uma hora em que se você força a barra, é estupro evolutivo em cima da pessoa. Entendeu? Você tem que tirar o time de campo para esperar um dia em que ela tenha essa predisposição. E pode ser até que ela dê some e nunca mais apareça essa oportunidade. Às vezes vai ter que demorar séculos para isso. Aqui não me impactou, entendeu? Porque talvez eu, com meu senso de justiça, eu diria, não, eu vou falar isso aqui, nem cavacatuça, e nada. Chegou na terceira ali, guardou tudo e deu para a bola. Entendeu? É claro que eu acho que se fosse algo muito sério, que mexesse com o grupo, claro, eu não ia se omitir, mas se era uma coisa mais para ajudar a pessoa e a pessoa queria bater com a cara na parede e ficar batendo, então deixa ela apanhar um pouco, quem sabe daqui a pouco ela vai estar mais predisposta. Não. Mas então é isso. Eu contei uma historinha, mas vamos voltar aqui. Chefe, o que você ia falar? Não, ainda sobre a pergunta anterior que eu fiz sobre o assédio lá, né? Não existiria um limiar onde a interassedialidade se tornaria irreversível? Interassedialidade? Não, interassedialidade. Porque a gente pode pensar que existem ambientes onde a interassedialidade predomina. Tem como mudar esse quadro, ou a gente pode pensar numa hipótese onde esse quadro ele é irreversível, onde essa interassedialidade ela tende a se acentuar e... Não? Acho que não. Acho que a partir do princípio que a interassedialidade é irreversível, significa que a pessoa não pode ser amparada, ela não vai poder ser resgatada, sair daquela condição. Isso contraria, para mim, todo o maxi-mecanismo, né, o princípio da evolução consciencial. Eu não vejo lógica nisso, não. Mudar um pensinho. Se a pessoa mudar um pensinho, pode mudar a vida inteira dela. Tá? Vamos lá? Achei aqui na página 7, o ato de reconhecer os próprios erros é meta para fora. Isso é isso, a gente... um princípio tão básico que a gente, às vezes... eu já comentei isso aí. Vamos lá, gente. Muita gente falando que o som está ótimo. Felipe Feres. E se ou quando, citação, os cânticos feitos dentro das igrejas são somente para forçar as pessoas para plasmarem em excesso, para alimentar os manipuladores? Deixa eu ver aqui. Nossa. A pessoa entra naquele estado de euforia, parece que está em transe mental, num prazer, é uma euforia. Outra coisa, esses seres, eles adoram, são adorados. São seres de um ego muito elevado, cósmico. Gente, é enorme o que ele escreveu aqui, tá? Eu não vou ler porque é muito longo, tá? É muito longo. Eu te confesso que eu não entendi direito tudo que você escreveu, tá, Felipe? Mas para mim o resumo da história é o seguinte. Pensa na questão do badalo do sino. O badalo do sino é, antes de tudo, um processo de lavagem cerebral, subcerebral, de manipulação. Ele te faz pensar sobre aquilo ali, é o bato pensene, ele fica fixando, entendeu? Na tua holomemória. Pensa sobre isso que eu acho que você vai ter algumas inspirações. Bruno Oliveira pergunta, quando acontece das outras consciências da SOCIM não identificar os trafores e trafalhos com exatidão, quase sempre passam perto por ignorância? Vai depender do caso, tá? E aí ele complementa, nas suas pesquisas retroseriexológicas, o que pode dizer sobre sua participação no pretérito? Ah, meu amigo, isso aqui não dá para ficar falando abertamente, né, assim, com gravação, com tudo, esquece. Vai ter que ficar para a próxima. Ele quer que eu fale da minha última vida. Tem pessoal, tem filho meu vivo aí, esquece, eu não vou falar isso não. Felipe Feres, também não... Vamos lá. Simone Regina, me indica um livro para quem quer entender e estudar a conscienciologia. Ah! Eu paguei, tá, gente? Eu paguei para fazer. Esse aqui, ó. Conscienciologia. Breve introdução à ciência da consciência. É um livrinho fininho, ó.
Demorou 10 horas para ser escrito, você deve ler isso aqui em menos tempo ainda, em meia hora você deve ler tudo isso aqui, 1 hora no máximo. Aqui tem uma boa introdução do que é Conscienciologia, tá? Isso aqui, na verdade, é uma palestra do IPC convertida num livro introdutório. Foi lançado aí há 1 mês, mais ou menos, já está com metade da edição esgotada. Então essa é a indicação, tá, Simone? Mas eu sou suspeito para falar. Tem muitos outros livros que a pessoa pode entender o que é Conscienciologia. Se você quiser entender de uma maneira um pouco mais profunda, eu te sugiro pegar os 700 experimentos da Conscienciologia. É um livro inicial, assusta um pouquinho porque ele é um pouquinho mais grosso, mas é um bom livro, se você quer já conhecer um pouco mais a fundo. Ellison Pauletti, quanto à imperturbabilidade, Megatrafor que corresponde ao meio do caminho para a desperticidade, pode-se dizer que sua conquista é proporcional à assunção dos próprios trafores e reciclagens dos trafares mais evidentes? Com certeza, né, chefe? Você não consegue atingir a desperticidade, concordam? Sem ter uma reciclagem boa, sem ter os seus trafores desenvolvidos. Tá? Felipe Férez, o termo utilizado foi pérola aos porcos? Esse mesmo, meu amigo. Ellison Pauletti, se me permite uma dica, me permito, o livro Cons, Nossa Evolução em Quadrinhos, é didático, simples, abrangente, do ponto de vista dos pressupostos básicos do paradigma consciencial. Perfeito, Ellison, eu acho que é um outro livro também. Eu puxei a brasa para minha sardinha, dá um desconto, né? Lima Monteiro, se for o caso, poderia ser tema de outro calepino. Eu não entendi, depois tu me diz aí qual é o... Simone Regina, indica o livro do César. É perfeito, obrigado, Lívia. Valeu. Gente, 5 minutos para acabar a aula. Estamos chegando na reta final. O que mais aí que vocês querem perguntar ou falar para a gente não deixar de comentar? Fala aí, chefe. César, você teve alguma megatrafar, descobrir algum megatrafar ou megatrafor, né? Em uma experiência de mental soma? Chefe, eu não ouso dizer que eu tenho experiência de mental soma, projeção de mental soma, entendeu? Se é isso que você está perguntando, não ouso falar isso não. Eu estou ainda na base do psicossoma, do soma, do energossoma. Estou ralando ainda, entendeu? Agora, se você perguntar, você usa seu mental soma aqui, no intrafísico, para descobrir seus trafares e trafores? Isso sim. Aí é autorreflexão, ponderação, é outra coisa. Mas mental soma é uma coisa mais avançada, né? Quanto mais eu estudo a Conscienciologia, mais eu vejo que às vezes as pessoas elas barateiam determinados conceitos que são extremamente avançados. Entendeu? Por exemplo, eu coloco nesse rolo aí a desperticidade, a UFIEX, a TENEPS. Mas a TENEPS é mais comum. A TENEPS é mais comum. Às vezes a pessoa realmente ela pode estar fazendo TENEPS, mas num percentual pequeno ainda. Mas assim, a desperticidade ou é ou não é. Não existe meia desperticidade. A UFIEX ou é ou não é. Ou a pessoa UFIEXista ou não é. Entendeu? Pangrafia é outro tema que eu acho que o pessoal barateia. Então é muito fácil a pessoa chegar por aí e falar que está fazendo obra pangráfica. Eu vou dizer, eu estou na 13ª, eu achei que comecei a arranhar a pangrafia. Arranhar! Ó, bem o termo que eu estou usando, arranhar. Ainda não meti o dedo, estou só arranhando ali. Eu acho que pangrafia é isso aqui. A projeção também. Projeção também. Confundir a projeção com o som. Claro. Eu tive uma projeção hoje, mas quais os parâmetros? Projetabilidade lúcida. É isso que você está querendo falar, né? Isso. É a qualidade da projeção consciente. Eu concordo com você. É muita gente que ouve o galo cantar e que sai aí, encontro com o serenão. Sim. Quantidade de gente que eu já vi dizer que se encontrou com o serenão. Não, por isso você não vai ficar descrente. Mas você tem que olhar as energias, né? O histórico, a condição da pessoa, né? Um monte de coisa. Sobre esse arranhão na parede da pangrafia, o que você tem para compartilhar? Que você pode compartilhar com a gente? O que acontece? Boa parte desses livros que eu escrevi até agora são um trabalho meio de compilação e de uso do mental some, quebra-cabeça, escreve, trabalho braçal, né? O que eu noto que eu acho que é a pangrafia? É quando você começa a ter de fato uma interface com as consciências extrafísicas, no nível mais avançado. Então você começa a ter as inspirações bem claras
de coisas a serem melhoradas no seu texto. Esse código existencial do intermissivista lúcido foi a primeira vez que eu vi, de fato, um interesse extrafísico muito grande, de muitas consciências extrafísicas, querendo ajudar na materialização dessa obra. Como se tivesse muita gente que já trabalhou com isso no passado, com essa parte, sei lá, jurídica, de códigos, e aí todo mundo está vendo certo, eu trabalhando ali, escrevendo certo sobre aquele tema, e querendo dar inspiração sobre aquilo ali. Então, como é que funciona? Você está lá escrevendo um determinado capítulo, aí vem um pensene colateral, um xenopensene, mas não no sentido negativo, um pensene colateral que invade a tua pensenidade e te fala o seguinte: olha, naquela relação que já está com dezenas de itens, não esquece de incluir tal tema lá que é importante. E você acha a ideia lógica, e você não estava pensando sobre aquilo ali, veio a ideia colateral, você sente nitidamente que é uma consciência influenciando ou inspirando aquilo ali. Para você não perder o fio da meada do que você está fazendo, você anota, abre uma folhinha e escreve. Incluir item tal na relação tal. Beleza. Na hora que você vai voltar para continuar o texto, vem outra ideia. Daqui a pouco você está só lá já. Aí você, para não ter, você escreve o segundo item. Só que isso acontece 3, 4, 5 e dezenas de vezes. Nesse livro, eu criei relações de 30 itens e tudo com coisa diferente, e isso aconteceu dezenas de vezes, entendeu? Dezenas de vezes na confecção. Tanto que a minha introdução tinha 30, 40, 50 páginas, eu queria deixar, ela aumentou para 100, para 150, chegou em 200 a introdução. Aí eu tive que abrir capítulos. Sem falar nas 1000 e poucas cláusulas do Código Existencial do Intermissivista Lúcido, propriamente dito, entendeu? Que são a normatização da conduta sugerida por um intermissivista, né? Então, o que eu digo para ti arranhar a pangrafia, eu acho que a pangrafia me parece que é isso. É um processo. Existe a pangrafia clássica, que é você se projetar fora do corpo, conversar com as consciências, trazer as ideias, que isso é a definição que o professor Waldo sempre deu para a gente. Mas eu sei que no dia a dia, ele não fazia isso direto, né? E ele muitas vezes escrevia um texto e ele dizia que aquele texto era pangráfico, estando aqui, não me consta que ele saiu, mas o que era isso? Era a sinalética energética parapsíquica pessoal desenvolvida de uma tal maneira que faz com que a pessoa comece a meio ser como uma consciência quase. Ela começa a bater uma bola com as consciências que estão ali ajudando o trabalho, entendeu? Então, para mim, isso é arranhar a pangrafia. E eu, ao menos, eu não tinha passado por uma experiência dessa, tá? Nesse nível. E assim, desde coisas bobinhas até coisas muito avançadas. Eu fiz, por exemplo, uma listagem antonímica. Além de botar as antonímias do Código Existencial, eu criei uma relação. Coisinha simples. O CEP, Código Existencial Pessoal, tá? O CEP não é o código, sei lá, Morse, o código não sei o quê, aquelas relações que eu logo gostava de fazer com dezenas de itens. Eu já tinha terminado, eu tinha feito trocentas, que é definições opositivas, né? E de repente, lá pelas tantas, veio aquela ideia. Não esqueça de colocar que CEP não é código de endereçamento postal. Que era uma coisa super óbvia, mas eu não tinha notado isso ainda. Eu pensei, mas como que eu não pensei nisso? Entendeu? E a consciência, você não pensou, é isso não, faltou aí. Faltou óbvio, entendeu? Imagina fazer uma relação de eu botar aqui, não é o código naval, código marítimo, código Morse, código isso, código daquilo, e não botar que não é código de endereçamento postal. Ainda botei nessa obra, né? Fechei parênteses. Mas então tá, gente, ó, eu acho que a gente já avançou bastante, passamos até um pouquinho do nosso horário, e agora seria a hora de dar os recados. Como eu só tenho um recado dos próximos calepinos, então eu vou dar os recados. Eu ia fazer uma inversão, mas vamos lá. Então, gente, assim, ó, recados. Divulgação da Ortocognitivos. Curso com 5 cobaia. Restam apenas 3 vagas. Dia 17 e 18 de agosto, final de semana, imagino eu, na sala da Ortocognitivos em São José. Informações no site e no Facebook. Ó, todo mundo quer saber aí quais são os seus trafores e trafares? Faz um curso com 5 cobaia, é metade do caminho dado aí. Vai ter aqui do lado, ó. E é daqui a um mês, a pessoa consegue se organizar com calma. Vai lá, ainda conhece o Ortocognitivo, se já não conhece. Eu queria avisar a todos das próximas atividades, mas eu vou primeiro, vamos ver a Voz da Razão, aí eu falo as próximas atividades. Então hoje nós temos uma Voz da Razão pegalaço. Ela estava meio na dúvida, meio nervosa,
mas ela vai fazer o resumo da nossa aula. Para quem não conhece, é a Carmelita, o sobrenome? Vogel. Então, Carmelita, você está com a palavra, ela vai fazer tipo um resumo da nossa aula. Isso é a metodologia do Calepino, tá? De acordo do ponto de vista dela. Já que é o bloco de anotações do conscienciólogo, ela como conscienciólogo vai fazer o bloco de anotações dela, da aula. E só fala com a voz para fora, alta, para todo mundo escutar. Vai fundo. Ok, então a aula de debate 122, a semana dedicada ao Trafor, que é a semana da conscienciologia, né? E a primeira pergunta já foi para o professor César: qual é o seu Trafor? Ponderação. Abordagem. Uma técnica inteligente para abordagem da consciência e objetivos é a seguinte, né? Na análise de consciências, primeiramente observamos os trafores, para depois entrarmos nos possíveis trafares. E ficamos muitas vezes rotulando as pessoas quando alguém chegar perto de você e olhar seus trafores, precisamos reconhecer o que as pessoas têm de bom. Satisfação malévola. A pessoa fica torcendo para outra se dar mal. A raiz de muitos problemas é o egocentrismo, é a dificuldade que se tem de melhorar. Quando você reconhece que tem um trafor, isso implica responsabilidade. Criamos muitas amarras. Tem muitas pessoas que acabam sendo engolidas pela vida e entrando na melex. Quais são de fato os seus valores? A interassistencialidade é um valor. Se de fato observarmos, perdemos muitas interassistencialidades. As pessoas têm medos de julgamentos alheios. Primeiro livro escrito é apenas para aquecer as turbinas. Depois, escrever alguns que se chega à maxidescidência. Megatrafor se transforma no Mater Pensene. Você desenvolve seus trafores, criando inimizades muitas vezes e ciúmes. A gratidão é um trafor que está dentro de um megatrafor, que é a generosidade. A pessoa a pessoa muito egóica ainda tem muita dificuldade de reconhecer o que a outra pessoa tem de bom. Megatrafor discreto, um serenão que está assistindo à distância. Megatrafor super sério é aquela pessoa que constrói com sua energia homeostática, ela é discreta. Megatrafor é o universo. E tem pessoas que ainda acham pequenina. Mater Pensene do assédio de Blumenau. Eudexologia. Temos um conjunto de corpos, cada um sabe onde o calo aperta. Descobrir como saber da sua proexis. Como descobrir? Descobrindo seus trafares, descobrindo seus trafores, eliminar seus trafares. Todo trafor há de vir, em essência, da superação de um trafor. O ato de reconhecer os próprios erros é megatrafor. O que falta para a maioria das pessoas é autorreflexão. O fato de estar voluntariando ou ter status, trabalhar bastante, não quer dizer que é completista, mas não está trabalhando em qualquer outra pesquisa e poderia contribuir muito mais. Ficar afundando em um monte de emoção dificulta a pensar. Às vezes achamos que o amparador só tem trafor. Não tem sentido a evolução se acharmos que ele é perfeito. Nada é coincidência no universo. Em tese, a verdadeira vitória é o megatrafor. Às vezes,
a pessoa fica muito presa ao status de momento, ao ego, e se esquece da evolução. Toda assistência começa pela empatia. Quando se trabalha na baratosfera, os amparadores nos colocam muitas vezes com quem temos empatia. Aqui é muito fácil maquiar, pensar qualquer coisa no extrafísico, não é bem assim. A gente fica constrangido sem pensar mal de alguém. Então, mais ou menos isso. Muito obrigado, Gabriela. Essa foi a nossa voz da razão de hoje. Conseguiu resumir muito bem aí a nossa aula. Muito obrigado, tá, Carolina? Gente, agora eu gostaria de divulgar para vocês as próximas atividades, né? Porque o que acontece? Eu vou ficar uns 2 meses fora, mais ou menos. Vou tirar férias, também fazer uma pesquisa retrocognitiva. E aí nós temos uma sequência de professores que vão substituir a gente aí nos próximos calepinos, tá? Então, eu queria informar a todos. Na semana que vem, a professora Simone Zolé vai dar uma aula sobre parapsiquismo ginossomático, tá? É sempre nesse horário, domingo das 5 às 7. No dia 4 de agosto, a Fernanda Schweitzer vai falar sobre saúde consciencial, né? É o tema de pesquisa dela, está concluindo um livro, e ela é médica também, e tem um verbete sobre esse tema. Dia 11 de agosto, a Flávia Rogic, professora veterana aí da Conscienciologia, autora aí do Mudar ou Mudar, recentemente outro livro, ela vai falar sobre a vida matemática do intermissivista. Dia 18 de agosto, teremos o professor Epicom Everaldo Bergonzini, ortopensenidade. 25 de agosto, professor Mário Oliveira, efeitos do perdão. Dia 1º de setembro, Laênio Loche, a argumentação conscienciológica. Dia 8 de setembro, Everaldo Bergonzini novamente, com convivialidade sadia. Dia 15 de setembro, professora Adriana Lopes, com autodesassédio. E aí na semana seguinte, dia 22, a gente retoma os trabalhos, tá? Gostaria de perguntar uma coisa. Quantidade de pessoas no livro de presença? Chegaram a contar? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24 pessoas. Então, assim, tivemos 24 pessoas presencial. Eu vim numa hora pico de online 62, não sei se teve mais, mas somando 62 com 24, 85, está dentro, 86, né? Está dentro da nossa média aí de 80 a 100 pessoas. Então deu tudo certo. Queria agradecer demais, tá? A toda a equipe aqui de Blumenau, o convite, a oportunidade, o pessoal do Ortocognitivos que veio, das demais instituições. E quem sabe a gente no futuro não faça aí outras atividades aqui em Blumenau. Venha mais vezes. Vamos lá. Mas estaremos à distância. Qualquer coisa vocês vão falando lá, né, via WhatsApp ou Facebook, a gente vai conversando. Eu vou agora fazer aqui a assinatura dos livros para quem quiser, tanto do Calepino quanto de introdução. Quero lembrar a todos que eu uso a técnica do professor Valdo, que é basicamente só assinar o nome, autografar. Por quê? Só para explicar já, para não ter que ficar explicando um a um. Ele sempre colocava que quando você põe assim, ao amigo, João Alexandre, por exemplo, eu tiro a oportunidade do João de meter o pau no meu livro, porque como é que o cara vai meter o pau se eu já estou chamando ele de amigo? Fica difícil, né? Sem falar que depois ele vai vender para uma estante virtual, se o livro é ruim, fica ruim, né? Tá lá o amigo tal. Aí eu vou lá ver que para quem eu escrevi o amigo tal, o cara, né, vendeu o livro. Não dá. Então a gente só assina e põe as nossas energias, tá? As melhores energias, desejando uma boa leitura. Então, gente, muito obrigado. São 3 para as 7 e até a próxima. Valeu? Obrigada. Obrigado.